Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes e faz tempo que eu não venho aqui falar sobre as minhas leituras, então eu vou começar pelas minhas leituras mais antigas até chegar nas mais atuais, tá bom? Em novembro nós lemos no clube de leitura aqui na área de membros, nós lemos juntos o Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë e foi uma releitura maravilhosa. Aqui é tudo muito intenso. Personagens aqui detestáveis, uma atmosfera sombria, e essa atmosfera sombria, você nota inclusive na natureza, nos animais. Então é impressionante essa construção que a Emily fez, e é impressionante pensar também que a Emily é uma mulher que vivia ali nas charnecas, que vivia ali na sua família, que gostava de se isolar, de ficar sozinha ali com a sua família, construir um romance vitoriano tão forte assim que até hoje nós estamos lendo, estamos falando sobre ele, inclusive terá, né, agora vai ter uma nova adaptação. Eu nunca assisti nenhum filme, nenhuma adaptação dos Morro dos Ventos Uivantes, mas eu acho que essa adaptação eu vou assistir. Estou curiosa para saber como ficou essa adaptação, acredito que ela vai ficar assim, muito romântica, mas não tem problema. Eu tô curiosa, quero assistir sim, tá bom? E foi maravilhoso ler no clube com mais pessoas, porque essa troca de ideias, né, é maravilhosa. Ainda mais com um livro desse estilo aqui, é uma leitura viciante. O comecinho ali, né, traz uma certa dificuldade, um pouquinho só, mas logo todo mundo ali entendeu o que estava acontecendo. Bacana pensar também, além da questão de amor e ódio, essa intensidade toda da obra, pensar também nas consequências de coisas que acontecem na infância e que às vezes não são superadas. E como essas questões, muito difíceis às vezes, depende para cada pessoa, mas como essas coisas acabam influenciando na sua vida adulta, na sua vida ali por muito e muito tempo. Esse universo das Irmãs Brontë é apaixonante. Nós já lemos no clube Jane Eyre, de Charlotte Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e agora em fevereiro nós começamos hoje, inclusive, a leitura de A Inquilina de Wildflower Hall, de Anne Brontë, a sua irmã menosprezada, mas que tem tanto valor também. Essa leitura aqui também é maravilhosa. Estamos começando agora no nosso clube na área de membros. Em dezembro eu li Olhai os Lírios do Campo, com o pessoal do clube de leitura, foi a nossa leitura de dezembro então. Esse livro foi publicado em 1938 e foi o livro que possibilitou Érico Veríssimo de viver da literatura. Aqui o protagonista, o Eugênio, ele vem de uma infância muito pobre e nessa história aqui, então, ele está a caminho, um trajeto ali para o hospital, para se encontrar com uma pessoa muito querida, e nesse trajeto, então, ele vai lembrar questões da sua infância, da sua adolescência, da sua formação, até a fase adulta, e decisões que ele tomou e por que ele tomou essas decisões na vida, e ele vai então questionar alguns valores, se ele fez certo, se ele não fez certo. É que ele sempre quis sair da pobreza, ele sempre quis, ele pensava que enriquecendo ele se sentiria melhor, mas aí há um conflito aqui então, que está acontecendo durante esse livro ele é dividido em duas partes. Eu gostei mais da primeira parte, a maneira que ele foi escrito nessa primeira parte, conforme ele está caminhando, não, ele está indo de carro ali para o hospital, lembrando ali questões então da sua vida. Gostei muito dessa parte. A segunda parte tem uma questão mais filosófica, muda um pouco, né? O tom do livro muda nessa segunda parte, mas no clube teve pessoas que gostaram mais da segunda parte, teve pessoas que também não gostaram da leitura, teve pessoas que se encantaram com essa leitura. Esse livro tem, inclusive, uma passagem aqui do Sermão da Montanha. Então, é um livro que tem passagens muito bonitas mesmo. Eu li também Os Vestígios do Dia, de Kazuo Ishiguro. Esse foi o primeiro livro que eu li do autor. E foi a primeira vez também que eu participei de um clube de leitura. Eu nunca havia participado, a não ser do meu próprio clube. E eu participei do clube de leitura da Paloma Lima. Eu gostei bastante, foi em dezembro. Eu não consegui participar como eu gostaria de ter participado por conta das minhas próprias obrigações,
mas eu assisti o vídeo que ela fez, eu assisti depois a live também, foi muito bacana, aliás, parabéns pelo trabalho, Paloma, foi muito bacana participar do grupo de leitura. Bom, sobre a leitura dos vestígios do dia, esse livro, ele me encantou já nas primeiras páginas, tá? Eu me emocionei com essa história aqui, achei linda, linda, linda. Porque nós temos aqui um mordomo que já está numa fase mais madura da vida, e ele vai fazer uma viagem. Só que assim, você percebe que ele está fazendo essa viagem a muito custo, não é natural para ele sair. Ele é uma pessoa mais reclusa, uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais contida, que não expressa muito o que sente, que não se abre tanto às experiências. Isso é uma característica dele. Inclusive tem a questão do pai também, sobre a profissão. O pai dele também era mordomo, então ele segue essa profissão também. Tem uma questão aqui sobre a profissão, uma questão muito forte sobre a profissão, do quanto o personagem aqui dedica a sua vida à sua profissão, o quanto ele quer fazer tudo certo e o quanto ele abdica de outras partes da sua vida para que essa questão da profissão, ele quer chegar ali no ápice da profissão dele, né? O que seria o ápice da profissão de um mordomo? Só que aqui você pensa não só na profissão do mordomo, você pode colocar aí também em outros âmbitos, tá? Em âmbitos profissionais ou outros âmbitos da sua vida, porque o quanto para aquilo dar certo e você acha que aquilo é certo, e de repente só com os anos passando, muitos anos passando, que você vai olhar para trás e repensar o que valeu, o que ficou, as consequências das coisas que aconteceram. Então é um livro que ele não entrega tudo assim de mão beijada. O leitor, conforme ele vai lendo, e precisa ter um senso crítico aqui para entender algumas coisas, conforme a leitura vai avançando, você vai descobrindo as coisas aqui, mas nas entrelinhas, nas sutilezas. É um tom de leitura que eu gosto muito, não tem muitos acontecimentos, mas é um tom mais reflexivo mesmo, eu gosto desse tom mais reflexivo, nesse tom mais de muito tempo passado. Então vamos refletir sobre coisas que aconteceram e o que ficou de tudo isso. Tem questões históricas também, passa aqui uma questão da Segunda Guerra Mundial também, e a questão do título também eu achei sensacional. Não vou falar aqui para vocês, mas conforme você lê, você vai ver aqui o porquê, Os Vestígios do Dia. É uma leitura mais introspectiva, uma questão mais de lembranças, uma leitura que parece simples à primeira vista, mas que tem muitas camadas. O final também foi lindo. Esse livro, ele tem uma sutileza que me encantou, assim, que realmente eu gosto desse tipo de leitura aqui. Eu preciso ler mais livros do Kazuo Ishiguro e eu realmente gostei demais. Li também Talvez Você Deva Conversar com Alguém, de Lori Gottlieb. Esse livro, a autora, ela é psicóloga e ela conta aqui a história, então, da sua própria vida, da sua trajetória. Ela conta como que ela entrou, então, na psicologia. Não foi a primeira opção dela, ela trabalhou primeiro em roteiro, de séries. Bom, ela conta aqui, então, como que ela chegou à psicologia. Ela conta, ela tá numa situação aqui que terminou um relacionamento, então ela está sofrendo, então ela vai procurar um terapeuta, e os capítulos eles intercalam então a história da vida dela, a terapia que ela está fazendo então com outro psicólogo e também as histórias dos seus próprios pacientes. É claro que ela vai preservar os nomes aqui, a gente acaba se apegando aqui a toda essa história, ela conduz muito bem aqui a história, mas são temas fortes que são apresentados aqui, porque pensa, aqui é o ambiente de terapia, é um ambiente ali totalmente voltado para aquilo. Então nós temos traumas, nós temos muitas questões. Eu anotei muita coisa aqui, inclusive estou pensando se eu faço ou não faço um vídeo só para esse livro aqui. E conforme a leitura vai avançando aqui, é como se a terapia também fosse avançando. Então você tem os temas aqui que são apresentados como na terapia, só que as sessões
elas vão passando, então vão vindo aqui novas descobertas, o porquê de certas coisas. Então são muitas questões aqui trabalhadas sobre infância, sobre envelhecimento, sobre maternidade, sobre luto. Ela traz aqui, inclusive, termos aqui da psicologia utilizados, os grandes nomes aqui também da psicanálise, da psicologia. Tem um capítulo aqui, por exemplo, que se chama Bem-vindo à Holanda, que ela fala sobre a maternidade, que ter um bebê é como planejar uma viagem fabulosa à Itália. Então você pensa em todos os mínimos detalhes, cada coisa linda que você vai viver, você fica sonhando com aquilo, até que o avião acaba aterrissando na Holanda, por isso que é Bem-vindos à Holanda. Então você imaginou uma coisa e na verdade é outra. Então o que você faz? Você vai ficar se lamentando que essa viagem não foi como você esperava, ou você vai pegar então esse novo roteiro e vai fazer ali uma viagem maravilhosa com o que você tem. E eu acho que essa analogia, ela pode ser utilizada não só para maternidade, mas para tudo na vida. Porque sempre que a gente planeja alguma coisa, nunca sai do jeito exatamente que a gente esperou. Mas eu acho que o segredo aí da vida e de se viver bem é lidar com o que você tem e pensar, olha, eu tenho isso, hoje eu tenho isso, então o que eu posso fazer de melhor com o que eu tenho hoje? Se você ficar se apegando ao que você gostaria de ter tido, as coisas ficam mais difíceis, as coisas ficam mais pesadas, porque você fica se apegando a algo que você gostaria de que tivesse acontecido, você fica se apegando com aquilo que você acha que deveria ter sido. E a vida não é assim. A vida não é um script fixo, né, do que a gente pensa, de que o que tem que ser dessa maneira. A vida acontece e a gente não está sob o controle absoluto de tudo. Então, o que a gente faz com o que nos acontece? Tem questões aqui que não são tão simples assim, mas eu gostei da experiência, foi muito diferente do que eu tinha imaginado, porque eu peguei esse livro aqui para ler, achando que ia ser um pouco divertido, um pouco comédia, assim, né? Peguei no período de férias, pensando numa coisa mais descontraída, mas não foi descontraída, mas eu gostei. Eu gosto muito de psicologia, então para quem gosta de psicologia, para quem se interessa por psicologia, para quem é estudante de psicologia, então é totalmente esse universo mesmo de terapia, tá? Quem não gosta de tocar em assuntos aqui, ou saber mais sobre alguns assuntos, vai incomodar muito. Inclusive eu tive, né, esse feedback tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, de pessoas que me falaram, olha, eu não consegui continuar, foi muito pesado pra mim, muito forte. Tem gente que não consegue continuar com a leitura. Tive também o feedback de pessoas que falaram, nossa, eu levei meses para ler esse livro porque foi pesado. Pra mim já foi o contrário. Eu li muito rápido, até porque eu queria saber como alguns temas ali foram trazidos, né, pra terapia. Eu queria saber, poxa, então como que isso vai se desenvolver? Até onde isso vai chegar? Foi diferente do que eu tinha imaginado, mas eu gostei sim. Eu reli A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, agora em janeiro, foi a nossa leitura no clube, e é maravilhoso, né? Foi a nossa primeira literatura russa aqui no clube. E não só essa novela que é tão curtinha, mas que traz tanta reflexão sobre a vida, sobre os valores, sobre uma vida com sentido, com propósito. Também a questão da própria vida de Tolstói. Foi interessante, eu trouxe aqui para os membros na nossa live, aqui eu falei um pouco sobre a vida também de Tolstói, nesse contexto histórico. Eu li nesse livro aqui As Esposas, de Alexandra Popov, tem um capítulo que fala só sobre Tolstói, Sofia, né? O capítulo 2 se chama Sofia Tolstói, Babá de um Talento. É muito interessante ler mais sobre o grande ídolo, né? Sobre o grande Tolstói e ver esse homem em casa, como foi em casa, os conflitos com sua esposa, o quanto a Sofia apoiou, o quanto a Sofia trabalhou junto, e olha que eles tiveram 13 filhos. Então esse livro, ele traz ali já antes do noivado a relação entre as famílias de Sofia e de Tolstói, depois o noivado, o casamento. Você vê aqui o quanto está relacionado a vida deles
com os grandes romances, tem a questão dos direitos autorais, tinham coisas aqui que eu não tinha conhecimento, sobre o Testamento de Tolstói, por exemplo. Fiquei até chateada por Sofia, por tudo que ela fez aqui pelo grande Tolstói. E ele mesmo reconheceu, né, que a vida dele mudou depois do casamento. Ela trabalhou muito ali, revisando, copiando, a questão também da publicação. Gente, que mulher! Se você gosta dessa questão histórica, dessas biografias sobre os autores, aqui é mais a questão dos grandes autores russos, né? Temos aqui também o capítulo que fala sobre a esposa de Dostoiévski, de Nabokov, de Bulgakov. É muito interessante, tá? Para quem gosta aqui desse contexto biográfico, histórico aqui. Olha, tem as fotos aqui das esposas. Olha aqui a Sofia junto com Tolstói. Foi uma leitura muito enriquecedora, tá? Li também durante as férias e essa leitura aqui se encaixou perfeitamente para o momento que eu queria, uma leitura mais leve, fluida, divertida, instigante. Foi um estudo em vermelho do Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. E aqui nós temos a primeira aparição, então, de Sherlock Holmes, o encontro, então, eles conhecem, então, com Watson. E eu gostei muito da construção da história, a história é dividida em duas partes. Então, primeiro a gente tem um crime, nós temos as pistas ali do crime, e parece que nada se encaixa, né? A gente não consegue chegar a solução nenhuma, mas na segunda parte, então, do livro, o livro vai voltar ali, vai contar toda uma história, até chegar na conclusão final, e como que o Sherlock Holmes chegou, então, acertou ali no raciocínio, no desenvolvimento dos fatos. Foi muito interessante essa leitura, gostei bastante. Eu li também Os Pestes, de Roald Dahl, é o mesmo escritor de Matilda, e esse livro, ele é todo ilustrado, eu li com as crianças, tá? Foi uma leitura bem divertida, porque aqui Os Pestes é um casal, e eles fazem coisas muito malvadas, tá? Eles costumam, inclusive, pregar peças um no outro e a coisa vai piorando dia a dia, né? Eles vão se aperfeiçoando nessas maldades. Mas é claro, né, que como toda história infanto-juvenil, eles vão ter o que merece. Então foi uma leitura bem divertida, assim, bem rapidinha com as crianças. O Leozinho acabou arrancando aqui a contracapa. Aí eu coloquei uma fita aqui, né? para preservar o livro. Tem que tomar cuidado que o Leozinho ainda faz essas coisas às vezes. Tem que tomar cuidado com os livros. E aí nós fomos assistir a adaptação na Netflix dos Pestes, mas a gente não conseguiu terminar, não gostamos da adaptação, gostamos mais do livro mesmo, tá? Nós lemos também A Vaca Voadora, de Ed Lima. Aqui o protagonista, Lalau, ele tem 6 anos de idade e ele vai morar com as suas tias. E nessa casa acontece tanta coisa, é tão divertido, tem assim, poções mágicas, e aí aparece um problema, eles vão resolver, aí as coisas vão crescendo, sabe? Em vez de resolver aquele problema, aparece outro, aí tem que resolver 2 problemas, e as coisas vão se acumulando, assim. Então é uma leitura engraçada, divertida, e que estimula o imaginário das crianças. Também todo ilustrado, tá? Tem bastante ilustração. Os capítulos são curtinhos, o que facilita que você pode fazer uma leitura, um capítulo por noite. É bem tranquilo, tá? O do Roald Dahl também, os capítulos são curtinhos e é bom porque traz o gancho, né, para o interesse para um próximo capítulo. O capítulo, sendo curto, ele traz o interesse, então, vamos ler mais um capítulo? Vamos ver o que vai acontecer? Foi uma leitura bem bacana também. Bom, essas foram as minhas leituras. Parece que eu li muito, né? Mas não, são livros aqui que já, né, vem de alguns meses aqui essas leituras. Me conta o que você leu recentemente, eu vou adorar saber, tá bom? Lembra de deixar o like aqui que ajuda bastante o canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!